Excelentíssimos vereadores que compõem o plenário desta Casa, verificando a existência de quórum legal, dou por aberto esta sessão extraordinária da Câmara Municipal, convocada para esta data na forma regimental, rogando ao Criador que ilumine e inspire nossos pensamentos e trabalho. Inicialmente, solicito ao segundo secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Pomerode, na segunda sessão legislativa em 2 de dezembro de 2014, com início às 19 horas. Reuniu-se a Câmara de Vereadores do município de Pomerode, tendo na presidência o vereador Horst Lemke, vice-presidente o vereador Klaus Kran, primeiro secretário o vereador José Amarildo da Silva e segundo secretário o vereador Rafael Fitzenreiter. Com a presença da totalidade dos senhores vereadores, o senhor presidente deu por abertos os trabalhos. Procedeu-se a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi aprovada. Vereadores, coloco a ata em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. A seguir, dou por iniciada a ordem do dia com a pauta e deliberações constantes do edital de convocação, visto que nas sessões extras não se realiza o pequeno e o grande expediente. Assim sendo, solicito ao primeiro secretário, vereador Amarildo da Silva, para que faça a leitura da pauta da ordem do dia. Sessão extraordinária. Na forma de que dispõe o artigo 199, 200 e seus respectivos parágrafos do regimento interno desta Casa, convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária a ser realizada no dia 5 de dezembro de 2014, sexta-feira, com início às 11h30, com a seguinte matéria: ordem do dia. Pauta: em única discussão e votação, o projeto de lei ordinária número 2579/2014 do Executivo, concede subvenção social ao grupo de danças Sênior Clube Alegre e da outras providências. Em única discussão e votação, o projeto de lei ordinária número 2580/2014 do Executivo, concede subvenção social ao grupo folclórico Edelweiss e da outras providências. Em única discussão e votação, o projeto de lei ordinária número 2585/2014 do Executivo dispõe sobre a autorização para aquisição de imóveis de propriedade de Ivone Bar Rantum e Ademar Rantum, localizados à rua Ricardo Bar, para instalação de Centro de Educação Infantil, CI, bairro Centro, declarado de utilidade pública, para efeitos de desapropriação pelo decreto número 2.888, de 1º de dezembro de 2014 e da outras providências. Em única discussão e votação, o projeto de lei ordinária legislativo número 329/2014, do vereador Amarildo da Silva, institui a Semana de Conscientização e Proteção dos Direitos dos Animais na cidade de Pomerode e da outras providências. Em única discussão e votação, o projeto de lei ordinário legislativo número 331/2014, do vereador Rafael Fitzenreiter, institui a obrigatoriedade dos postos de gasolina de exibir em seus estabelecimentos placas informativas quanto ao tipo de gasolina comercializada. Nobres vereadores e vereadora, como o projeto de lei ordinário 2585/2014, deu entrada nesta Casa em regime de urgência especial, esta presidência colocará em votação sem discussão apenas o regime de urgência especial deste projeto. Portanto, está em votação o regime de urgência especial do projeto 2585/2014. Quem estiver a favor, permaneça como está. Portanto, esse projeto estará na pauta desta sessão. Iniciando os trabalhos de discussão e votação, solicito ao primeiro secretário, vereador Amarildo, que faça a leitura da primeira emenda a ser discutida e votada. Em única discussão e votação, o projeto de lei ordinária número 2579/2014, concede subvenção social ao grupo de dança Sênior Clube Alegre e da outras providências.
Com a palavra o vereador Nelson Fischer. Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora. Então, através desse projeto de lei, o Executivo Municipal está propondo então a edição de lei com o objetivo de pedir autorização desta casa para concessão de subvenção social ao grupo folclórico Edelweiss, no valor de R$ 3.360 e que se destine ao custeio das atividades do grupo. O grupo folclórico ele mantém forte a preservação das danças típicas alemãs e isso resulta na preservação das tradições alemãs tão marcantes na cultura local. Então, sou a favor, sim. É um valor é um valor pequeno, R$ 3.360, mas vão ajudar em muito esse grupo de dança. Obrigado. Com a palavra o vereador Rafael Fitzreiter. Obrigado, presidente. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a todos os vereadores presentes e a toda a comunidade ouvinte. Voto também favorável ao projeto que concede subvenção social ao grupo de dança Sênior Clube Alegre. Como o vereador Nelson Fischer já ressaltou, é um grupo que leva as tradições aqui de Pomerode para outras cidades e nós já também aprovamos este ano aqui uma subvenção também para outros grupos folclóricos e nada mais justo que esse grupo também seja contemplado com um valor para a ajuda de custos de suas tarefas. Obrigado. Ainda continua livre a palavra. Vendo que ninguém mais quer discutir projeto de lei ordinário 2579/2014, coloco o mesmo em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Em seguida, convido o primeiro secretário, vereador Amarildo, que faça a leitura do projeto de lei ordinário 2580/2014. Projeto de lei ordinária número 2580/2014 concede subvenção social ao projeto folclórico Edelweiss e dá outras providências. Senhores vereadores, está em discussão projeto de lei 2580. Com a palavra o vereador Nelson Fischer. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, tanto o grupo folclórico Edelweiss como todos os grupos folclóricos, também os grupos de dança, eles mantêm fortes tradições aqui na nossa cidade e levam inclusive fora do município, inclusive fora do estado. Então, também o valor de R$ 3.360 vai ajudar em muito a preservação e os custos deste grupo. Então, sou a favor, sim. Com a palavra o vereador Amarildo da Silva. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora e a comunidade que nos ouve. Também me manifestar favorável a esse projeto, senhor presidente, visto que vem auxiliar o grupo folclórico de nossa cidade na aquisição de materiais e se faz necessário cada vez mais incentivar esses grupos, visto que sempre estão representando a nossa cidade dentro das cidades que tem os eventos aqui e também fora do nosso município. Sou favorável, sim, ao projeto. Ainda continua livre a palavra. Com a palavra o vereador Paulo Nicoleto. Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, também vou me posicionar favorável e quero parabenizar até o executivo de tomar essas atitudes de realmente essas pessoas aqui têm que ser ajudadas, esses clubes têm que ser ajudados, porque na verdade são as nossas tradições do município. Me coloco favorável também, senhor presidente. Ainda continua livre a palavra. Vendo que ninguém mais quer discutir projeto de lei ordinário 2580/2014, coloco o mesmo em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Em seguida,
Solicito ao primeiro secretário, vereador Amarildo, que faça a leitura do projeto de lei ordinário 2585/2014, sendo que esse projeto foi aprovado para que seja incluído na sessão dessa data, o regime de urgência especial. Então peço ao primeiro secretário que faça a leitura do mesmo. Em única discussão e votação, o projeto de lei número 2585/2014 dispõe sobre a autorização para aquisição de imóveis de propriedade de Ivone Bar Rantum e Ademar Rantum, localizados à rua Ricardo Bar, para instalação de Centro de Educação Infantil, CI, bairro Centro, declarado de utilidade pública para eleitos de desapropriação pelo decreto número 2888, de 1º de dezembro de 2014 e da outras providências. Senhores vereadores, está em discussão o projeto de lei 2585. Com a palavra, o vereador Nelson Fischer. Obrigado, senhor presidente. Sabemos que sempre existem faltas de vagas nas creches, mesmo que o executivo consiga zerar as vagas no início do próximo ano, daí a pouco vai ter novamente fila de espera. E como o valor proveniente, os recursos provenientes do Fundeb foram só conhecidos agora no início de dezembro, por essa razão o projeto de lei veio somente agora. O executivo então se mobilizou, indo à procura de um imóvel. Na realidade são 3 imóveis, um de 1.526 metros quadrados, outro de 1.001 metros quadrados e outro de 604 metros quadrados, totalizando uma área de 3.132 metros quadrados. E a finalidade, então, é a implantação do Centro de Educação Infantil, ou seja, o CI, e cujos imóveis, que têm matrículas separadas, mas provavelmente vão ser unificadas, fica na rua Ricardo Bar. As pessoas que estão nos acompanhando, então, aquela rua próximo à entrada do Wunderwald, no lado oposto, onde se localizava o restaurante Wunderwald, nas proximidades. Então, ele não fica frente para a rua Hermann Wegg, mas sim para a rua Ricardo Bar. É um local assim de fácil acesso, inclusive vai facilitar muito os pais que vão levar as crianças à creche, ao CI, de conseguir estacionar, visto que é uma rua que não tem saída e poderá, então, usar estacionamento em ambos os lados da rua. E a vantagem é que já existe uma construção muito bem conservada, conforme nós, inclusive, podemos ver, cuja foto está anexa nesse projeto de lei, com 238 metros de área construída. Então, bastando fazer as devidas adaptações. Inclusive, o terreno já está cercado. E, inclusive, tem a cláusula, no projeto diz que os 3 terrenos não têm edificação. Isso porque ainda não foi averbada, mas o artigo 2º diz justamente, já integra esse presente projeto de lei, o artigo 2º diz que será de responsabilidade dos proprietários dos imóveis a regulação de averbação da área construída sobre o imóvel da matrícula 13040, no registro de imóveis da comarca de Pomerode. Então, é uma garantia de que essa construção vai ter que ser averbada e é de responsabilidade dos vendedores. E se nós analisarmos toda a documentação, inclusive hoje ainda nós recebemos a documentação faltante, quanto às negativas, então o projeto realmente está com toda a documentação em dia e basta então agora o executivo, caso for aprovado, só dar andamento, e tenho quase que certeza que no início, se não no mês de fevereiro, mas logo no início do ano, essa CI, essa creche poderá então ajudar em muito as famílias a conseguirem uma vaga na creche. Então, sou a favor sim,
E, repetindo, esse dinheiro é proveniente do Fundeb, cujo valor só se tem conhecimento, né, sempre no final do ano. E tem que ser gasto até o dia 30 de dezembro. Obrigado. Só lembrando os colegas vereadores que a Câmara Municipal, procurando ajudar o Executivo, por causa do tempo, para esse dinheiro não ser devolvido, né? Então antecipamos, essa presidência marcou a sessão extraordinária para que realmente esse dinheiro fosse aplicado, e não fosse depois de dezembro não fosse aplicado, e esse dinheiro deveria que ser devolvido ao governo federal. Então esta casa está ajudando, né, para que tenhamos mais uma creche em Testorega. Com a palavra, o vereador Amarildo da Silva. Senhor presidente, colegas vereadores, até quero parabenizar o presidente, visto que nós jamais poderíamos perder um recurso quando visa a questão de cuidados com as crianças, principalmente a educação, e até que a questão do número de crianças, de vagas que está faltando nas nossas creches. Então, é uma preocupação desta casa, sempre estamos cobrando, e como veio nesse momento, nós jamais poderíamos deixar que esse recurso viesse então a voltar aos cofres do governo. O município então precisa aplicar esse recurso, e essa casa então está fazendo sim o seu trabalho, e com certeza vai vir de encontro com a preocupação tanto do Executivo quanto do Legislativo no atendimento das vagas pendentes das crianças do nosso município. Sou sim favorável ao projeto. Em seguida, com a palavra, o vereador Marcos Daumann. Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar os colegas vereadores, os ouvintes. Parabenizar o presidente, sim, pela iniciativa de ter marcado essa extraordinária, porque é isso que o povo está esperando de nós vereadores e também do Executivo. É uma união, um trabalho unido para atender a nossa comunidade, principalmente na questão da falta de vagas com creches, principalmente nesse sentido. E o Executivo, já acompanhando vários tempos, junto no setor de educação, eles estão trabalhando muito para conseguir ampliar creches, estão trabalhando sim, e conseguir mais vagas, tanto que já está em andamento o projeto para ter Central, Testorrega, ou Ribeirão Areia, desculpa, e agora essa oportunidade para mais uma no centro, lá na região norte, onde pode atender também o pessoal de Testorrega, de várias regiões. O acesso é fácil, como o vereador Nelson também falou, e não poderíamos deixar de contribuir, fazendo a nossa parte, junto com o Executivo, que é um trabalho conjunto, para que isso se torne realidade. É uma verba que sempre vem no final do ano, temos que correr contra o tempo para conseguir regularizar e efetivar depois o pagamento, para não deixar o recurso voltar, sendo com um valor bem considerável. Então, totalmente favorável a esse projeto. Obrigado. Ainda continua livre a palavra. Vendo que ninguém mais quer discutir o projeto de lei 2585/2014, coloco o mesmo em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Aprovado por unanimidade pelos presentes. Em seguida, convido o vereador, primeiro secretário desta casa, o vereador Amarildo da Silva, para que faça a leitura da emenda do projeto de lei legislativo 329/2014, de autoria do vereador Amarildo da Silva. Em única discussão e votação, o projeto de lei número 329/2014 institui a Semana de Conscientização e Proteção dos Direitos dos Animais na cidade de Pomerode e da outras providências. Senhores vereadores, está em discussão projeto de lei legislativo 329/2014. Com a palavra, o autor, vereador José Amarildo da Silva. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, quero aqui primeiramente fazer a leitura da justificativa desse projeto.
A cada dia, os animais domésticos ocupam um espaço maior na vida das famílias, o que se reflete nos grupos sociais e por isso se torna um assunto de interesse público e deve merecer atenção do poder público. A Conferência das Nações Unidas de 1972, realizada em Estocolmo, teve como um de seus temas a proteção dos animais, tendo produzido a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, da qual cito nessa justificativa os termos: considerando que todo animal possui direitos, considerando que o desconhecimento e o desprezo desses direitos têm levado e continuam a levar o homem a cometer crimes contra os animais e contra a natureza, considerando que o reconhecimento pela espécie humana do direito à existência das outras espécies de animais constitui o fundamento da coexistência de outras espécies no mundo, considerando que os que são pelo homem e que o perigo de continuar a perpetuar outros, considerando que o respeito dos homens pelos animais está ligado ao respeito dos homens pelo seu semelhante. Que a educação deve ensinar desde a infância a observar, a compreender, a respeitar e a amar os animais. A partir destes, considerando que a ONU então proclamou a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, da qual cito os 3 primeiros artigos. Artigo 1º. Todos os animais nascem iguais perante a vida e têm os mesmos direitos à existência. Artigo 2º. Todo animal tem o direito a ser respeitado. O homem, como espécie animal, não pode exterminar os outros animais ou exportá-los, violentando esses direitos. Tem o dever de pôr os seus conhecimentos a serviço dos animais. Todo animal tem o direito à atenção dos cuidados e à proteção do homem. Artigo 3º. Nenhum animal será submetido nem a maus tratos, nem a outros cruéis. Se for necessário matar um animal, ele deve ser morto instantaneamente, sem dor, e de modo a não provocar-lhe angústia. Inspirado por este documento, entendi propor aos nobres colegas vereadores, que tem objetivo conscientizar a população para a proteção e defesa dos animais, até porque Pomerode tem o zoológico, que é a referência nacional, com a criação de uma semana de evento, que coincida com o dia 4 de outubro, Dia Internacional do Animal. Devemos lembrar ainda crescente mobilização popular contra certos costumes, como tourada na Espanha e México, e a farra do boi no sul do Brasil, existindo já várias associações em defesa dos animais. O artigo 4 da Carta da Terra criada no Rio, que diz que devemos tratar todas as criaturas decentemente e protegê-las da crueldade, sofrimento e matança desnecessária. Maltratar animais, quer que sejam eles domésticos ou selvagens, caracteriza-se crime ecológico, conforme artigo 32 da Lei 9.605, de 13 de fevereiro de 1998, com detenção de 3 meses a 1 ano e multa, para quem praticar atos de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Constitui-se crimes de briga de galo, e briga de pássaros, e farra do boi, briga de cães, etc. Caracteriza-se maus tratos também, constitui crime previsto na legislação citada, abandonar animais de estimação, infringindo-lhe fome e desabrigo, já que dependem de seu dono para sobreviver. Maus tratos, experiências dolorosas ou cruel de morte, rinhas, caça de animais silvestres e destruição de ninhos e exportação de produtos da fauna silvestre. Os casos de flagrante de maus tratos à vida de animais em risco, as pessoas podem acionar a polícia pelo telefone 190.
Os exemplos de maus tratos mais comuns é abandono, espancar, golpear, mutilar e envenenar. Manter preso permanentemente em correntes, manter em locais pequenos e anti-higiênico, não abrigar do sol, da chuva, do frio, deixar sem ventilação ou luz solar, não dar água e comida diariamente, negar assistência veterinária ao animal doente ou ferido, obrigar o trabalho excessivo ou superior à sua força, capturar animais silvestres, utilizar animal em shows que possam lhe causar pânico ou estresse, promover violência como rinhas e outros. A Lei Federal número 9.605 de 1999, em seu artigo 32, considera crime e é considerado ato de abuso a maus tratos, ferir ou causar qualquer outro tipo de maus tratos aos animais, com pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. No parágrafo 1º, incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animais vivos ou que ainda para outros fins didáticos ou científicos quando existirem recursos alternativos. No parágrafo 2º, a pena é aumentada de 1/3 a 1/6, se ocorrer a morte do animal. Sobre essas justificativas, senhor presidente, então eu coloco a apreciação dos nobres colegas vereadores, pedindo pela deliberação e aprovação do projeto. Obrigado. Ainda continua livre a palavra. Com a palavra, vereador Rafael Fitzgerald. Obrigado, presidente. Senhores vereadores, me coloco naturalmente a favor da aprovação do projeto do vereador Amarildo. Como ele muito bem explicou agora há pouco, nós temos que, de certa forma, nos obrigar a dar uma atenção cada vez maior aos direitos dos animais, que hoje, por si só, tem-se uma punição ainda muito supérflua para quem pratica o maltrato aos animais, ou até pela questão do abandonamento que nós já vimos aqui diversas vezes aqui em nossa cidade, onde hoje ainda nós sabemos que existe uma punição por lei, mas para se detectar, para se fazer punir, ainda é muito difícil, pelo fato de você não ter muitas vezes as condições de achar o autor deste crime. Então me ponho a favor do projeto do Amarildo, para que também nós tenhamos uma semana de muito mais atenção também aos animais. Obrigado. Ainda continua livre a palavra. Vendo que ninguém mais quer discutir projeto de lei legislativo 329 para 2014, coloco o mesmo em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Em seguida, convido o primeiro secretário, o vereador Amarildo da Silva, que faça a leitura da emenda do projeto de lei ordinário legislativo 331 para 2014, de autoria do vereador Rafael Fitzgerald. Em única discussão e votação, o projeto legislativo número 331 para 2014. Institui a obrigatoriedade dos postos de gasolina de exibir em seus estabelecimentos placas informativas quanto ao tipo de gasolina comercializada. Senhores vereadores, está em discussão o projeto de lei legislativo 331 para 2014. Com a palavra, o autor, vereador Rafael Fitzgerald. Obrigado, presidente. Prezados vereadores, a minha intenção em instituir essa obrigatoriedade aos postos de gasolina aqui da nossa cidade é simplesmente de dar uma clareza maior
aos nossos munícipes, aos pomerodenses, pois muita gente hoje não sabe, mas existem dois tipos de combustíveis comercializados no Brasil inteiro que são permitidos conforme a norma da ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo. E para que o cliente tenha maior clareza em que tipo de combustível ele está adquirindo, que tipo qual o preço que ele está pagando pelo litro do combustível, é necessário que se faça essa distinção até por parte dos postos de gasolina, para que assim, né, o cliente então tenha a certeza de que ele está pagando o preço justo pelo combustível que ele está comprando. Hoje, existem dois tipos de gasolina comum sendo vendidos em todo o Brasil, que é a gasolina comum formulada e a gasolina comum refinada. Essa distinção ela se faz pelo simples fato da gasolina refinada, ela vem direto da Petrobras e vai para a bomba de combustível do posto de gasolina. E a formulada, a empresa distribuidora, ela adquire na Petrobras, ela tem o seu próprio laboratório para alterar a composição dessa gasolina e, com alguns outros componentes, ela então formula a própria gasolina de sua bandeira. Isso não quer dizer de que a gasolina vá ter uma qualidade pior, né, ou melhor. Né? É uma gasolina que é formulada por ela, por uma fórmula que ela tem, e assim, conforme, né, a lei, né, da Agência Nacional de Petróleo, as normas, ela então também consegue a liberação dessa gasolina que ela adultera, né, em bom sentido, essa palavra, e põe então à disposição de seus clientes. No entanto, né, como não é informado, muitas vezes, se você está comprando uma gasolina comum formulada ou está comprando uma gasolina comum refinada, e às vezes, né, muitas vezes o cliente não compra, né, pelo mais barato. E às vezes esse mais barato pode, né, naturalmente custar caro lá na frente. Então eu estou propondo essa obrigatoriedade em todos os postos de gasolina aqui de Pomerode, para que os clientes tenham, né, a certeza e possam comparar 100%, né, os preços de um posto de gasolina em outro, sabendo então que tipo de combustível esse posto vende, se ela é refinada ou formulada. Isto não se aplica apenas na gasolina, se aplica em todos os outros tipos de combustível, pois cada distribuidora, cada bandeira, né, temos N bandeiras aqui no Brasil, tem esse direito, né, em fazer a sua própria fórmula, tendo em vista que tem de seguir todas as normas da ANP. Né, então, por esses motivos, eu peço a aprovação deste projeto. Obrigado. Com a palavra o vereador Nelson Fischer. Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora. Antes de eu me posicionar o meu voto, eu pesquisei muito na internet, conversei com todos os donos de postos de combustível, se não com dono, mas com gerentes, e em Pomerode não existe nenhum posto de combustível de bandeira branca, que poderiam até talvez ter a gasolina formulada. Todos os postos que nós temos em Pomerode é Ipiranga, Ale, a Shell, que é do MIMI, é Shell, RDP e só. E todos eles recebem combustível diretamente da distribuidora, que só distribui, todas essas oficiais só distribuem gasolina refinada. Eles não vão fazer a mistura, então não é formulada. Se nós tivéssemos um posto de combustível de bandeira branca em Pomerode, penso que se justificaria
de o posto ter que colocar lá que a gasolina, porque ela poderia ter gasolina formulada ou refinada, porque ela compra de quem? Ela não compra, ela pode comprar, até pode comprar da Ipiranga, Dali, Shell, RDP, mas isso não acontece. Normalmente é alguém que tem uma empresa que vai comprar numa determinada empresa um determinado lote, e aí não se tem a procedência, e muitas vezes são dissolvidos, ela pode até ser formulada. Então isso não acontece em Pomerode. É essa informação que eu tive, inclusive algumas empresas, alguns postos, eles entraram em contato diretamente com os distribuidores, e ontem ainda me passaram essas informações. Então eu não vejo, né? Primeiro, porque as pessoas não vão saber, se está lá escrito refinada, de cada 100 pessoas, eu não sei se uma vai saber a diferença, o que significa. Se nós tivéssemos se nós tivéssemos um posto de bandeira branca, eu acho que aí se justificaria, porque muitas vezes eles têm um preço mais baixo, e aí não se saberia realmente. Eles poderiam também ter a refinada, mas poderia correr o risco de eles terem também misturado nos seus tanques a formulada. Então, por essa razão, eu não vejo necessidade em Pomerode de colocar essa informação, porque as distribuidoras são Ipiranga, Ali, Shell, RDP, não sei se eu esqueci alguma, e elas têm procedência, e eles só entregam gasolina refinada. Então, não vejo essa necessidade. E terceiro, porque as pessoas não vão saber se está lá escrito refinada ou formulada. Então, eu vou votar contra, com todo respeito, vereador, né? Mas depois que eu conversei com esse pessoal todo, e também as informações que eu tirei da internet, meu voto é contra, porque eu acho assim, se nós tivéssemos um posto de bandeira branca, com certeza eu votaria a favor. Caso contrário, agora, como não tem, temos tudo procedências, então meu voto vai ser contra. Ele continua livre com a palavra novamente o vereador Rafael Fitzgerald. Obrigado mais uma vez, presidente. Bem, com todo respeito, vereador Nelson, eu lamento a sua posição, né, os seus argumentos agora aqui posicionados, né, para os demais vereadores e também para a comunidade. E o senhor explica de que a população não irá saber, né, se a gasolina é formulada ou refinada, se houver uma placa de identificação nos postos de gasolina. Eu vejo que hoje a população não faz ideia do que é gasolina formulada e refinada, pois não há nenhuma informação, né, em qualquer posto de gasolina aqui de Pomerode, fora do estado adentro, informando que tipo de gasolina é vendida nesses postos de gasolina. Eu também, né, já tinha a informação, né, só para concluir, eu acredito que se os postos informarem, botarem uma placa, que todos os postos aqui de gasolina, aqui de Pomerode, vendem a gasolina refinada, vai gerar no mínimo um pequeno senso de curiosidade, acredito, em cada cliente, e perguntar, mas por que você tem uma placa ali que ela é refinada? Por que você tem uma placa que ela é formulada? Hoje, como não se tem nenhuma informação, ninguém sabe se existe dois tipos de gasolina comum. Então, eu acredito que tendo a informação de que todos os postos de gasolina aqui vendam gasolina refinada, gera uma maior transparência aos clientes e às pessoas que passam aqui por Pomerode, como também gera uma confiança maior nos postos de gasolina que nós temos hoje aqui em Pomerode. Pois hoje nós temos, conforme o vereador Nelson relatou, todos os postos de gasolina vendem a bandeira e tem-se a refinada. Mas e daqui a 2 anos? E daqui a 5 anos? 10 anos?
nada impede de que um outro posto de gasolina de fora, de qualquer lugar do Brasil, se instale aqui em Pomerode e comece a vender uma gasolina mexida, uma gasolina formulada. Se nós já atestarmos a transparência, a confiança de nossos postos aqui de Pomerode para os pomerodenses, nós, de certa forma, poderíamos evitar, daqui a 5, 10 anos, que algum posto que pretenda vender uma gasolina diferente, formulada, não querendo dizer que essa gasolina possa ser pior ou melhor, mas, né, se por acaso um posto, né, que venda uma gasolina formulada se instalar aqui em Pomerode, daqui a 5, 10 anos a população não vai ter nem ideia do que é, como não tem nem ideia do que é hoje. Se nós começarmos a informar a população desde cedo de que existem dois tipos, acredito que lá na frente, ou até, né, fora aqui da cidade, nós temos, né, uma maior transparência e informação para os pomerodenses. Né, muita gente, eu vejo, né, que nessa semana tem-se mais uma vez uma forte discussão, até pelas redes sociais, pelo preço, né, da gasolina praticada aqui em Pomerode e preço de gasolina praticadas em outros postos fora aqui do estado. Então, hoje a população não sabe se aquele posto de gasolina fora aqui da nossa cidade, que tem um preço menor do que é vendido aqui, se aquela gasolina que o cara vende, se ela vem direto da refinaria ou se ela passa por um processo de formulação, né, durante o seu trajeto. Talvez, por isso, ou também pela quantidade que fora da cidade os postos de gasolina vendem, eles conseguem um preço muito mais em conta do que os postos de gasolina aqui de nossa cidade. Né? Obrigado. A palavra a vereadora Letícia Tribes Falbo. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade, só gostaria também de ponderar as mesmas colocações aí, do vereador Fitzen. Gostaria de parabenizá-lo pelo projeto. Até quando Vossa Excelência começou a falar, eu sou uma que não tinha conhecimento da gasolina formulada ou refinada e prestei bastante atenção nas suas colocações e também do vereador Nelson. E concordo pelo fato justamente se vir no futuro, de repente, um posto de fora, por que não já termos essa lei que determine que os postos venham a colocar essa informação, né? Então, acredito que os postos daqui talvez até sirva como uma propaganda ou algo positivo para eles, que eles tenham em seu quadro uma informação de que a gasolina seja refinada, né? Se aos olhos deles aquela gasolina é um produto melhor para os seus clientes. Então, até para justificar, talvez, com os seus clientes, o fato da gasolina aqui, talvez, ou do combustível aqui, ter um valor superior ao de alguma cidade vizinha, e talvez até para os consumidores começarem a questionar os postos de fora, vocês têm gasolina formulada ou refinada. Então, algo que veio ao meu conhecimento, eu também desconhecia. Então, acho que, aos poucos, talvez as pessoas tomem conhecimento disso. Então, eu voto, sim, a favor do seu projeto de lei. Acho que não é o fato de colocar pode ser até que não diz como tem que ser. Então, acredito que uma folha A4, alguma coisa, com uma plaquinha que tenha gasolina refinada, não vá implicar também num custo alto para esses postos de combustível. Obrigada. Ainda continua livre a palavra. Com a palavra, o vereador Amarildo da Silva. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, também quero aqui manifestar meu voto favorável ao projeto do vereador Rafael e parabenizá-lo, visto que a gasolina é um produto que é consumido praticamente, acredito eu, por uns 80% da população que vai para o seu trabalho, máquinas, enfim, e que realmente merece esse cuidado por parte do poder público em questão de orientação, e vejo que a justificativa do vereador é importantíssima, a comunidade ter esse conhecimento, e até para que a gente possa também verificar
como o nobre colega destacou ali na sua fala, a preocupação da nossa cidade também em relação aos preços da própria gasolina e dos demais combustíveis também, porque quando você sai da nossa cidade e vai aqui na cidade vizinha abastecer o carro, chega a 30 centavos mais barata a gasolina, que é realmente, no meu entendimento, eu não consigo ver uma justificativa que convença isso, né? Mesmo que, digamos, a gasolina tenha essa, como o nobre colega explicou ali, talvez essa modificação, ela também tem alguns requisitos que ela não pode sair do padrão, porque essa gasolina tem os órgãos fiscalizadores, e se o posto não atender aqueles requisitos, ele é interditado, é fechado, enfim. Então, ele segue algumas normas, algumas leis que ele tem que atender para que o consumidor possa utilizar esse produto sem prejudicar o seu veículo. Então, sou favorável sim, parabenizo e vejo que é importante a nossa comunidade ter essas informações. Ainda continua livre a palavra. Vendo que ninguém mais quer discutir o projeto de lei ordinária legislativo 331/2014, coloco o mesmo em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Aprovado por maioria, contrário, o vereador Nelson Fischer. Senhores vereadores, antes de encerrarmos esta sessão, esta presidência, queria agradecer a presença dos vereadores e dizer obrigado pela presença, para pudéssemos adiantar os trabalhos desta casa. E verificando estar concluída a pauta dos trabalhos previstos para esta sessão, dou a mesma por encerrada, agradecendo a presença de todos. Boa tarde.